TV Artilheiro. O outro bonequinho, a carinha era mais simpática. Mas esse aqui também está simpático. Vamos começar, pessoal? Hã? Ah, baseado no Pedro. É, Pedrão. Pedrão, que cara gente boa, viu? Gostei muito de receber ele aqui e espero que ele tenha gostado também. Hoje devia estar na arquibancada, não estava, não? Estava, né? Então a gente conseguiu retribuir, né, o carinho dele com uma boa vitória. Foi o que a gente tinha conversado, né? A gente tinha prometido. Vamos lá, vamos dar início, pessoal. Mas quem ofertou esse presente não fui eu, não. Foi os jogadores, viu? Vamos lá? Os jogadores me ajudaram aí a cumprir essa missão. Vamos lá. Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Aqui na Arena Castelão com o professor Guto Ferreira. Boa noite, professor. Para dar início aqui ao ciclo de perguntas, o Alisson Lima. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Obrigado. Eu recordo que na sua chegada, tanto num papo informal que a gente teve ainda na sala, como também na própria coletiva que o senhor teve, você falava de ter esse contato com o torcedor, que na passagem que você teve aqui, você não houve essa possibilidade por conta da pandemia. Você teve esse contato hoje, eu queria que o senhor falasse um pouco de como foi esse contato. Ah, cara, foi muito bom, cara. Carinho muito grande do torcedor. Primeiro, torcida, mesmo 9h30 da noite, mesmo a gente não estando num bom momento. Deu quanto? Quase batendo 20 mil. Né? Então, se você colocar esse público a hora que nós desgancharmos, e nós vamos desganchar, e eu acho que ele tem que vir junto antes, né? Aqueles que faltaram, eu tenho certeza que a gente fazendo um bom jogo, independente da gente fazer um bom jogo, mas nós vamos fazer um bom jogo em Mirassol, e aí, na sequência, eles vão vir para nos empurrar ainda mais. E é a esperança de tê-los aqui vibrando, como esses que vieram, tenho certeza que saíram felizes, como eu estou feliz nesse momento. Né? Carinho muito grande do torcedor. No final estavam cantando a musiquinha. Vamos ver onde vai rolar o rodízio, né? Mas eu estou um pouquinho de dieta também, mas eu acho que o que vale mesmo é o carinho, é uma emoção, estar dirigindo o Ceará é muito bom, é uma situação assim de quando você passa por um clube e você consegue realizar um bom trabalho, e quando você volta, você quer realizar um trabalho ainda melhor. Principalmente quando você recebe o carinho, né? E eu comento com as pessoas, eu acho que eu me identifico muito com a maneira do cearense ser alto astral, positivo, brincalhão, né? Eu me identifico muito com isso. Por isso que eu adoro Fortaleza, eu adoro trabalhar no Ceará. Perdão, torcedor do Ceará, eu adoro a capital do Ceará, né? E eu adoro o Estado, eu adoro o povo cearense, e lógico que eu gosto muito do carinho que eu tenho, né? Surreal, é uma coisa assim que não tem como de explicar, né? É só sentir mesmo. Boa noite, Guto. Boa noite, Guto. Lucas Silva, prazer falar com você. Parabéns pela vitória, grande vitória. Guto, duas perguntinhas, se me permite. Primeiro, lá no início, logo quando é passado a escalação, o torcedor sempre se manifesta de alguma forma. E lá no início, houve vaia para a dupla de zaga que você escalou, o Thiago Panhussá e o Gabriel Lacerda. Porém, no jogo, eu particularmente achei um jogo sólido dos dois jogadores. Queria que você comentasse e também explicasse para o torcedor o motivo da sua escolha e o seu ponto de vista a partir do desempenho deles dois. E a outra pergunta é que eu vi um Ceará hoje
muito mais associativo, um time que preenchia mais ali o meio-campo, que buscava inversão, os pontas caindo também por dentro, os laterais apoiando mais no setor ofensivo. Então, eu queria que você falasse também se esse é o Ceará que você idealiza, já que você é um técnico que se adapta ao contexto dos seus jogadores, então se é o Ceará que você idealiza, pelo menos o do primeiro tempo, já que o do segundo tempo foi aquele Ceará mais de 2020, né? O Ceará que roubava a bola e, em transição, definia. Então, eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Então, eu acho assim que, primeiro, os parabéns que você está me dando, eu só estou representando o meu grupo, que foi o grande responsável por essa grande vitória. A minha parcela eu falei para eles no vestiário agora. A parcela da comissão foi bastante pequena. Por quê? Foi uma questão organizacional e motivar, até pelo tempo. Se eles não tivessem focado o tempo que estavam no trabalho, nos treinamentos, não tivessem abraçado as ideias e não tivessem entregado, pagado o preço que eles pagaram no jogo hoje, sabendo sofrer nos momentos difíceis, se superando a todo instante de dificuldade, a gente não teria alcançado a vitória que nós alcançamos, porque o jogo não foi fácil, não. O placar não diz o que foi o jogo. Embora o nosso adversário praticamente não chutou o nosso gol. Os cruzamentos foram todos interceptados pela nossa zaga. 2 jogadores muito fortes no jogo aéreo, Thiago e Lacerda. Não que o Léo não seja, né? Tanto é que o Léo fez o gol de cabeça e eu acho que, falei para ele, eu acho que o homem lá em cima é tão bom que premiou o profissionalismo dele. Porque ele vinha com uma certa dificuldade de algumas situações técnicas, o que eu, na análise, assim, para aquele momento, achei que era o momento de colocar um jogador que confia em mim e eu confio nele também para aquele momento, que foi o Lacerda. E o Lacerda e o Thiago, em 2020, jogaram muitos jogos juntos. Então, mesmo tendo um errinho aqui, um errinho ali, confia um no outro, né? Isso é muito importante. E você vê que aquilo que você falou, foram bem, né? Teve um errinho aqui, um errinho ali, mas nenhum erro capital. E eles não conseguiram praticamente chutar nosso gol, né? O Bruno não chegou a ser um espectador, fez algumas defesas de cruzamento muito boas, né? Mas não foi um goleiro exigido num nível de perigo muito grande, né? Foi um perigo parcial, digamos assim, não um perigo grande. Por quê? Porque a defesa trabalhou muito bem, se entregou muito. E quando eu falo a defesa, não é os 4 da linha de trás, mais os 2 volantes, não, é a equipe toda. Porque na reta final do jogo, já com as trocas, inclusive, estava Castilho vindo aqui embaixo suprir, porque o Janderson já estava cansado, e o Janderson que correu para caramba o jogo todo, se entregou para caramba, o Eric se entregou para caramba, o Bissoli vindo desarmar no meio aqui, indo para a beirada para ajudar. Então, esse espírito de equipe, de grupo, foi o grande responsável, né? A entrega deles foi o grande responsável, além da qualidade deles, por fazer o resultado. Até porque as ideias, elas ajudam, né? Mas quem desenvolve são eles. E nós ainda temos muito pouco tempo aqui para a gente fazer uma coisa transformadora. O que nós mudamos aqui um pouco, o que a gente mentalizou um pouco, é justamente eles recuperarem situações que eles já tinham tido esse ano, em outros jogos, com outros treinadores, que é esse espírito guerreiro, que é esse espírito de equipe, né? É só resgatar. Ó, vocês estavam fazendo isso, por isso que estava acontecendo isso, agora vamos fazer assim. Vocês sabem fazer, né? E, lógico, treinar, repetir, assimilar as nossas ideias para as coisas ficarem facilitadas. Você vê, primeiro tempo, nós tivemos muito jogo associativo por dentro, por fora, né? Nós tivemos muita quebra de linha,
nós tivemos situações muito mais difíceis, porque a gente jogou contra uma defesa do Botafogo baixa. No segundo tempo, eles subiram para pressionar, aí a dificuldade nossa foi sair, porque eles tiraram o nosso espaço de criação, num momento onde a gente já estava ganhando, não podia correr riscos, né? E já havia um desgaste. Mas nós soubemos sofrer e soubemos contra-atacar. E foi justamente nessa situação que nós atingimos. O primeiro gol foi um gol de construção. O segundo gol, tanto é que a bola vai de pé em pé. O segundo gol foi um gol de bola parada, né? Mas após uma jogada de contra-ataque. E o terceiro gol, para ver o que eu falei para os caras ali dentro do vestiário. Não teve vaidade nenhuma, porque pelo menos 2 jogadores antes do Eric poderia ter chutado. E foi passando a bola para o melhor posicionado. Aí o Eric chuta bem, o goleiro faz uma grande defesa, e o David, que se mandou e acreditou porque estava inteiro, fez o gol no rebote. Então, acreditar, pagar o preço, se entregar e estar com a mentalidade de equipe, um pelo outro. Isso foi o grande responsável, os fatores responsáveis pela nossa vitória hoje. Guto aqui, Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você. Parabéns pela vitória, Guto. E eu queria abordar... Volto a falar. Você vai dar parabéns para mim e eu vou transferir para o grupo. Ótimo. Então, fala assim, parabéns para o seu grupo. Tá certo. Obrigado aí pelo ensinamento. Parabéns. Não, não é pelo seu ensinamento, não. É só eu tô transferindo. Tô brincando. Eu não Guto. tenho como te ensinar, pelo amor de Deus. Que é isso? Ave Maria, Guto, você é muito mais experiente do que eu e eu tô só brincando com você. Mas Eu até também. Falando um pouquinho mais sério, um pouquinho da questão do Ceará, né? Você teve uma estrela muito grande no jogo de hoje e você pode até transferir isso para o grupo também, viu? Porque a sua substituição praticamente definiu e deu tranquilidade ao elenco do Ceará, ou perdão, ao jogo do Ceará na partida, quando entrou os 2 zagueiros e saiu os outros 2 defensores por questão de necessidade. Eu queria saber se você já tem uma ideia do que aconteceu com o Thiago Panussá e do que aconteceu também com o outro atleta que saiu, que me fugiu o nome agora, perdão, na conversa. O Formiga. Obrigado. Formiga e o Thiago Panussá, se você já tem uma ideia clínica do que aconteceu com os atletas e o motivo da saída deles. Assim, ó, o Thiago no intervalo, né? O Thiago, o primeiro tempo, foi um leão, né? Um leão, inclusive fazendo coberturas longas, por causa de alguns desajustes que são normais nesse primeiro momento na equipe. É aquilo que eu falo. Se o time está muito focado e está com o espírito de equipe, um erra, o outro corrige. E o Thiago fez muitas coberturas, até fora da zona de cobertura de zagueiro, porque ele estava muito focado. Coberturas longas, né? Onde, geralmente, um zagueiro não faz, mas a entrega era tanta, a vontade de vencer era tanta, que fez. E isso vai desgastando, né? Vai desgastando. Então, ele chegou no intervalo e falou, olha, eu estou com... Está começando a incomodar, minha perna ficando um pouquinho pesada, eu vou até onde dá. Eu acho que eu aguento mais uns 30, né? Se eu achar que a coisa vai complicar, eu peço substituição. Porque ele tem uma responsabilidade que não é só de defender. Ele também é uma liderança. Ele também é uma âncora mental dentro da equipe, né? Então, ele, na situação de capitão, que estava ali, ele também não queria deixar o grupo na mão. Só que tem um momento que o jogador tem que ser profissional e falar, opa, eu já fiz, até aqui eu consegui fazer o melhor, agora eu não posso mais arriscar o grupo só para permanecer em campo, que eu posso prejudicar o grupo. Então, ele, desde do intervalo, a gente já sabia. E o Formiga, a gente sabe do histórico do Formiga, quando ele joga sequências de partidas inteiras, em determinado momento, e muito próximas, em determinado momento, e isso é normal,
na musculatura de determinados jogadores, principalmente da maneira que o futebol está, com a intensidade que o futebol está. E o Formiga enfrentou um jogador de força e depois entrou outro descansado. E ele foi no limite. Naquele momento, eu tinha um lateral no banco. Só que o perfil de enfrentamento é mais ofensivo, menos defensivo. E não é porque é da posição. E o David também já jogou ali. Eu precisava de um jogador muito mais robusto, muito mais forte, até para sustentar no jogo aéreo mais alto, para sustentar, para auxiliar no jogo aéreo. E aí, o porquê da entrada do David. E a gente foi feliz com os dois, né? Os dois fizeram gols. Os dois fizeram gols, né? Então, não é nem uma questão de estrela, né? É uma questão de situações que vão surgindo e você ter uma leitura do que você tem em mãos e tentar, da melhor maneira possível, aproveitá-la, né? Por exemplo, a saída do Nicolas. O Nicolas estava muito bem na partida. Por quê? Porque, naquele momento, eles estavam indo muito para cima. O Nicolas é um jogador bastante de área e eu tinha que ter não só os dois extremos, como escape de velocidade. E o Bissoli é veloz. Então, o objetivo era justamente ele subindo, a minha saída não podia ser para o chão, tinha que ser por cima no espaço. E aí entrou o Bissoli, né? E o legal é que todo mundo que entrou muito bem, e a gente fica muito feliz, porque isso vai fortalecendo esse conceito de grupo, vai mostrando a importância de cada um dentro da estrutura, né? Inclusive aqueles que não jogaram, inclusive aqueles que não estavam nem aqui, não estavam nem entre os 23 e estavam presentes no vestiário, né? Eu acho que é esse espírito que faz uma equipe vencedora. Boa noite, Guto. Raíza Boa Martins noite. aqui do Globo Esporte. Parabéns a todos pelo resultado, né? Resultado muito importante. Voltar a vencer depois de um mês que a torcida do Ceará não comemorava um resultado. Como Em casa, né? Em casa. Que tem No geral, fora. né? Eram Não, dois desculpe. empates, 2 derrotas também. Para além do aspecto mental dos jogadores, como é que isso motiva o grupo? Porque vai ter uma sequência muito importante aí pela Série B, né? De jogos, confrontos diretos ali, Mirassol, Juventude, Vila Nova, não necessariamente nessa ordem. Mas como é que você já projeta essas partidas aí? Não, você falou como é que isso motiva, né? É uma questão muito clara, né? Você acredita em algumas ideias e aplica as ideias. E as ideias trazem um resultado importante. O que você vai fazer na sequência? Vai continuar acreditando nessas ideias que pode conduzir a mais uma, e depois a mais uma, e depois a mais uma, né? Eu acho que é um processo assim. Isso aí vai trazendo. Eu vou confiando neles e eles vão confiando em mim. Quando eu digo em mim, não sou eu, é todo o meu staff, né? E também a eles que eu ouço, porque são eles que aplicam também, né? Então, essa troca, esse modelo de gestão de trabalho vai se aperfeiçoando, vai se repetindo, vai crescendo, e o que fortalece são as vitórias. Não tem como, né? O que fortalece são as vitórias. E agora nós temos aí, de amanhã até o outro domingo para trabalhar. Nós vamos ter pelo menos aí 3 dias bons de trabalho, porque, embora a gente tenha jogado domingo e jogou hoje sexta, durante a semana a gente teve praticamente um treino médio, porque os jogadores, que nem agora, os jogadores descansam 2 dias, praticamente, para voltar no terceiro dia, começar a ter uma condição boa. E esse terceiro dia não pode estar próximo 2 dias do jogo, tem que estar pelo menos 3 para você poder trabalhar bem. Então, agora a gente tem um descanso daqueles que jogaram 90 minutos ou mais de 60. Tem um descanso, por exemplo, de amanhã, que eles fazem o regenerativo, domingo, que eles devem descansar, segunda-feira volta a toda, né? Então, a gente vai dar o domingo para segunda-feira vir para trabalhar forte.
E os outros que jogaram 45 ou menos trabalham forte já amanhã, descansam domingo também e voltamos forte segunda-feira. Aí nós temos segunda, terça e quarta para trabalhar bastante forte e quinta, até quinta. Nós temos 4 dias ali para distribuir a carga que nós temos e aproveitar da melhor maneira possível. Aí, a partir de sexta, carga cai lá embaixo, porque tem viagem também, né? Aí é só ajuste, sexta, sábado já na cidade de Mirassol, né? E jogamos domingo. E aí nós temos que trabalhar muito bem, porque praticamente a gente não treina com a equipe principal no retorno, porque a gente descansa 2 dias, no terceiro nós estamos jogando contra o Vila Nova em casa. Então, essa semana ela tem que impulsionar não só o jogo do domingo, mas também impulsionar o jogo da quarta-feira. Guto, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 92.5. Eu queria saber de você essa avaliação sua nessa primeira semana, né? Você chegou na sexta-feira passada aqui na capital, teve essa semana de treino. Uma semana de treino teve protestos de torcedores. Queria que você avaliasse esse momento de pressão e agora, no final do jogo, a torcida abraçando o time, como você disse na sua coletiva, pedindo paciência no jogo depois da partida contra o Sport e esse momento já projetando o Ceará para frente, já que o Vozão agora, pelo menos de momento, passou algumas equipes na tabela. A primeira coisa que eu quero colocar, que eu acho que o posicionamento do torcedor que esteve presente, eu acho que foi muito coerente, tá? Aqueles que você está colocando na condição de protesto, né? Foi um protesto coerente, ou seja, eles cobraram o que eles tinham razão para cobrar naquele momento, mas, ao mesmo tempo, eles deixaram muito claro que eles estariam apoiando o grupo. Eu acho que essa questão é a mais importante. E hoje eles estavam presentes apoiando o grupo. E um detalhe, nós tivemos dificuldade no jogo, e, em momento algum, nosso grupo foi vaiado, muito pelo contrário. Nosso grupo foi impulsionado o tempo todo, foi empurrado o tempo todo. É isso que nós precisamos. Imagina só, cara, isso aqui lotado, 50 mil pessoas empurrando. Quem que aguenta, cara? Quem que aguenta isso aqui? Eu já joguei aqui com 40, contra 40 mil, eu sei como é que é difícil, velho. Você pode aguentar 15, 20 minutos, depois não tem jeito. Eu cheguei aqui com a Chape e saí ganhando de 1-0, quase fiz o segundo, tomei 3. Tomei 3, meu time se perdeu dentro de campo, porque não tem como comunicar. E a hora que a torcida começa a empurrar, vem uma coisa dentro do jogador, que o jogador parece que tira energia, não sabe de onde, cara. E assim, e quando o cara vaia, o cara começa a se perder dentro dele, ele perde o foco. Velho, é 2 opostos muito grandes, o apoio, o incentivo, a vibração positiva e o apupo, a negatividade. Uma joga o jogador lá embaixo e a outra joga o jogador lá em cima. E não joga um jogador, ele joga a equipe. E aí o outro time não consegue se comunicar para corrigir posicionamento e tal. Velho, é muito difícil. E o treinador fica maluco porque não consegue passar a instrução, né? Não tem como brecar o jogo. Está jogando fora de casa, não tem como brecar o jogo. Então faz toda a diferença, toda a diferença. Você perguntou mais uma sequência, faltou alguma coisa ali? Cara, nós estamos trabalhando firme e forte. Nosso time está longe do que tem que ser. Mas eu tenho que colocar uma coisa na balança que conta muito. Os caras estão querendo muito. Os caras compraram a ideia e, a cada treino, eles fazem o melhor. Eles vêm para treinar e para fazer o melhor. São jogadores interessados em construir alguma coisa grande dentro do Ceará. E eu falei para eles, quando eu cheguei, eles já fizeram esse ano um resultado maravilhoso, que pode ter uma importância infinita se tiver acompanhado do acesso. E pode perder um pouco do seu potencial, do seu valor potencial, se não conseguir o acesso.
Mas isso aí não está na nossa agenda, não está na nossa cabeça. Nós vamos conseguir esse acesso. Boa noite. Eu ouço. Pois é, Guto. Boa noite agora para todo mundo ouvir. Agora ficou melhor ainda. Pois é, Danilo Queiroz, o futebolês. Guto, eu queria saber de você, são duas questões rápidas. Você destacou já como é que vai ser a programação até a próxima partida. Inclusive, muito discriminando as situações, o que é bem importante para a gente, eu agradeço de cara. Eu queria saber qual é o teu foco principal nesses dias, algo que você entende que precisa ser agora, então seria o foco principal, e que você avalie a estreia, embora poucos minutos, do Bissoli. Nós vamos subir a intensidade de algumas coisas que a gente, não convém aqui a gente falar, que a gente tem notado, de vários aspectos físicos, estruturais do grupo, né? E trabalhar muito em cima de qualificação do modelo de jogo, já buscando algumas variações. Por exemplo, nós trabalhamos muito em cima e não tivemos tanta dificuldade no primeiro tempo com a saída de 3. No segundo tempo, eles subiram a pressão com 3 jogadores na marcação alta e o nosso grupo começou a ter um pouco mais. Por quê? Porque nós não trabalhamos a saída de 4. O tempo Então, nós temos que trabalhar as duas variações, né? E outras até, e outros modelos que a gente pode variar durante as partidas, tanto com substituição de jogadores de características próximas, porque igual não tem, próximas, como mudanças até de jogadores em funções de características diferentes, para poder ter variações. Não dá para trabalhar tudo nessa semana. Então, essa semana nós vamos estar fortalecendo a primeira estrutura e buscando também ter uma leitura da segunda estrutura, de uma segunda estrutura de jogo, né? E fortalecendo outras coisas, bola parada. Nós tivemos já, né, bons treinamentos de bola parada e hoje não dava para colocar a bola o tempo todo dentro da área, porque o time deles era muito alto. Nós tínhamos que mexer a defesa, não dava para bater direto, né? E foi justamente nessa mexida de defesa que nós fizemos o gol, né? Foi um gol praticamente de bola parada, porque o escanteio foi batido curto e foi cruzado na área e o Léo antecipou. Se tivesse batido direto, a defesa está bem posicionada, ela tem facilidade para tirar. Aí, a defesa bem posicionada, alta, sem movimentar, ela está bem postada, ela tem a vantagem contra nós, né? E, no primeiro tempo, nós tivemos até alguns problemas de qualidade do cruzamento na mexida da bola, o que gerou um início de contra-ataque que foi bloqueado no meio com uma falta que acabou, acho que até gerando cartão, se eu não estiver errado, né? Então, são situações todas que você vai avaliar, né? Mas, dentro do nosso trabalho, né, existe pessoas específicas para fazer a análise inicial e trazer para o nosso grupo de comissão técnica. Aí nós vamos debater, porque todos têm as ideias, mas um tem que fazer o trabalho de corte, de observação, corte e trazer os problemas dentro da realidade. E essa função de análise da nossa equipe, tanto ao final de cada treinamento e ao final de cada jogo, além do analista, é feita pelo Rodrigo Leitão, né? Já a análise do adversário, além do analista, é feito pelo Bruno. A bola parada é o André. As partes específicas de aperfeiçoamento de questões técnicas é feita pelo Valadares, pelo André, que também é responsável direto pela defesa, e o Bruno, responsável direto pelo ataque, e o Valadares pelo meio. Enfim, a distribuição de trabalho, o Juninho pela parte física. E o Guto? O Guto fica de boa
só observando e gerindo. Não tem nada a ver. A cabeça passa um monte de coisa e a gestão ela tem que ser dessa maneira, né? E que muitas coisas que nós realizamos é pela competência de cada um durante a semana de assumir suas responsabilidades e cumprir muito bem. E eu fico feliz de poder ter tido a semana que nós tivemos. Está aí o Juliano, que não me deixa mentir, que também tem as funções dele dentro do clube, que a gente está o tempo todo trocando figurinha, né, Juliano? E buscando fazer as coisas crescerem. E eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí e assim vai ser. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos crescer e conquistar os resultados. Bissoli. Eu acho que o Bissoli dispensa qualquer tipo de comentário, né? Um cara que teve, o ano passado, 14 gols na Série A, se eu não estiver errado, na Série A, né? Um jogador de boa técnica, demonstrou hoje, um jogador de velocidade. Ainda um detalhe, né, que praticamente não jogou esse primeiro semestre, então nós temos que ter um carinho muito grande com ele, de saber utilizar ele até ele atingir novamente aquele lastro físico, né, de poder jogar. E mesmo quando atingir, vai ser meramente impossível jogar 5, 6, 7 partidas em sequência, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Tem como. O futebol moderno não permite mais isso, né? Por isso que nós temos que ter grupo. Então, a gente vai gerindo isso também, dentro das nossas possibilidades, da melhor maneira possível, e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Como ajudou hoje. Boa noite, Guto. Boa noite. Parabéns pela vitória para todos, como você já disse aí. Fala assim, para o seu grupo. Para o seu grupo. Exatamente. Parabéns pela vitória do seu grupo, do Ceará. Desculpa, não tem que ensinar só a resposta para você ou a pergunta. Tá tudo certo, Guto. Primeiro que é uma vitória importante, né? Como já foi dito aqui, o Ceará não vencia há mais de um mês. E vinha sofrendo muitos questionamentos, principalmente na linha defensiva, né? A zaga vinha sendo muito questionada. Hoje, na minha opinião, fez uma partida muito segura, né? E aí eu queria enaltecer, né, esse trabalho que você fez hoje de vencer sem tomar gols, mas você disse também agora há pouco que, em certos momentos, faltou uma qualidade ali na saída de bola. E, pelo menos, a audiência que estava na nossa transmissão sentiu muita falta do camisa 10, do Jean Carlos. E se você pudesse dizer o porquê da opção de não utilizar o Jean Carlos hoje? Ele ficou como opção para entrar no decorrer da partida, que a nossa formatação de equipe exigia um jogador que pisasse mais na área. O tipo de situação de espaço que o Botafogo cede são de bolas rápidas dentro da área. Você vê que o Chay teve, no primeiro tempo, acho que 2 ou 3 bolas que ele esteve próxima, entrando na área próxima, e o Jean já é um cara que se segura mais fora, porque ele tem, além da bola parada, um primor, né, um cara especialista, ele tem um chute muito bom de fora. E, nesse jogo, se ele não entrasse, eu ia ter dificuldade, porque eu ia ficar só com 2 jogadores. E eu precisava de um terceiro homem entrando, né? Então, a opção passou por aí. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Muito obrigado, professor. Não dá para levantar o braço para cima, né? Pode ser. Embora minha esposa vai cobrar também. Aguarde. Tá bom. Depois você me arruma meia dúzia de 100. E depois, no próximo jogo, vamos 10 para jogar para a torcida. Boa noite. Boa noite. TV Artilheiro.